Confira agora o quadro de entrevista com o tema Vida e Exemplos de Chico Xavier. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o nosso quadro de bate-papo do programa Vida em Foco. E hoje nós iniciaremos uma série de entrevistas com Carlos Augusto de São José a respeito da vida, da obra e de algumas curiosidades sobre o inesquecível médium Chico Xavier, um verdadeiro exemplo de vida cristã. Carlos Augusto de São José, segundo me disse, viveu por cerca de 40 anos em Brasília, Sim, não é, Carlos Augusto? Isso mesmo. Bom, primeiro seja muito bem-vindo novamente ao nosso Obrigado, programa. é um prazer estar aqui. E pela proximidade que o senhor tinha de Brasília, entre Brasília e Uberaba, o senhor teve por várias oportunidades o ensejo de visitar o Chico Xavier Excelentes oportunidades, por sinal. e partilhar ali da sua intimidade de muitos ensinamentos. É verdade. Bom, eu já vou começar com uma pergunta então, seu Carlos. Para o senhor, quem é Chico Xavier? Como é que o senhor define Chico Xavier? Eu poderia afirmar, sem medo de estar errando, que há centenas de definições extremamente bonitas, agradáveis a respeito desse grande médium que foi Chico Xavier. Mas eu gostaria de dizer que, para mim, ele foi a mais potente, a mais admirável, inigualável, antena psíquica que a bondade e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo colocou no teto das amarguras humanas. Eu, quando pude homenageá-lo em 2002, quando ele desencarnou, nós editamos essa revista, O Espírita, que é de iniciativa nossa, do grupo familiar, em que, então, ao escrever o editorial, eu citei Chico Xavier como a luz que brilha acima do nevoeiro. O senhor disse que ele foi a mais notável antena parabólica, por assim dizer, no campo da mediunidade. E nesse campo em especial, o senhor pode afirmar que nada se compara a ele na história da humanidade? Não, absolutamente. Não há nenhum registro na história da humanidade de alguém que tenha escrito tantas coisas, coisas bonitas, renovadoras no campo do espírito. Não há nada, absolutamente nada, que se iguale, nem na literatura comum, profana, chamada, muito menos na literatura religiosa. Muito bem. Quantos anos da vida de Chico Xavier ele dedicou, em especial, à mediunidade? Foram exatamente 75 anos, desde 1927 até 2002. E ele desencarnou, então, com 92 anos, exatamente. Ele nasceu em 2 de abril de 1910 e desencarnou a 30 de junho de 2002. Foi a partir dos Exatamente quando o Brasil estava sendo campeão mundial de futebol por mais uma vez. E, coincidentemente, atendendo a um pedido dele, né, que queria morrer num dia em que o povo brasileiro estivesse muito feliz. Só lamenta que, atualmente, já não estamos tão felizes assim. Com esse assunto, não. Então, de 1910 até 2002. 70 anos desse intervalo foram dedicados. 75. 75. E quantas obras psicografadas Chico Xavier nos deixou, seu Carlos Augusto? Olha, há uma discussão muito grande em torno de número, porque o Chico deu a sua maior parte da obra psicográfica para a Federação Espírita Brasileira. Mas teve um período, daí para frente, que ele deu muitas outras obras para algumas dezenas de editoras espíritas. Mas aqueles que são otimistas e que ousaram contar, chegam à soma de 412 livros publicados, com mais de 50 milhões de exemplares vendidos. E esse dinheiro, seu Carlos, o que ele fazia? Ele aplicava em obras assistenciais. Inclusive, uma situação muito delicada, porque em 1985, uma revista americana, National Examiner, disse que ele estava rico por ter já faturado, naquele período, cerca de 20 milhões de reais. E a revista Manchete, que atendia aos interesses, vamos dizer assim, religiosos das emissoras associadas, publicou essa calúnia. Mas nós sabemos que o Chico nunca usufruiu de um único tostão. Eu fui diretor da Federação Espírita Brasileira e sei que ele tinha direito a mais de 250 milhões de reais de direitos autorais. Ele distribuiu tudo, absolutamente tudo, para as instituições de assistência e de promoção social. Nós sabemos que durante alguns anos, algumas emissoras de televisão no Brasil e revistas promoveram
campanha sobre quem seria o maior brasileiro do século, o maior brasileiro da história. O Chico, Sim, foi. por várias vezes, liderou a TV Globo, a Agência Minas, né, com apoio da União Espírita Mineira, o SBT. Fizeram esse trabalho e concluiu-se que ele era o mineiro do século, vencendo personalidades extraordinárias, né, como Juscelino Kubitschek, Pelé, Santos Dumont e tantos outros mais. Né? Então, vemos que o Chico Xavier tem um impacto significativo na história moderna. E sobre ele, né, por ter esse impacto e essa importância grande, há alguma referência superior, por assim dizer? O que nós sabemos é que há duas comunicações que envolvem essa questão. Uma de Zéfiro, que segundo consta não seria tão evoluído assim, mas era um dos que contribuíam com Chico. Quem que é Zéfiro? Mas Zéfiro é um espírito que acompanhava a codificação junto a Allan Kardec. E outra, mais importante, do espírito de verdade, que antecipou o fato dele que desencarnaria não muito tardiamente, mas que ele voltaria um período depois, mais precisamente no início do século, para continuar sua obra. Não significando dizer que Chico Xavier, ao nascer em 1910, seria a encarnação da personalidade de Allan Kardec. Essa confusão precisa ser dirimida. O que houve, sim, é que Chico Xavier foi a continuação da obra de Allan Kardec. E realmente, porque as obras de Chico Xavier, as psicográficas, mormente a de Emmanuel e de André Luiz, elas esmiuçam, elas tornam práticas os ensinamentos teóricos do codificador, do nosso Allan Kardec. Então, essa confusão... isso fica definitivamente afastado. Ele não foi a reencarnação de Allan Kardec. Ele apenas prosseguiu com o trabalho de Allan Kardec, realmente. O importante é isso, é a continuidade da obra e não a pessoa. Seu Carlos Augusto, qual foi a primeira obra e com que idade Chico Xavier publicou? A primeira obra publicada, psicográfica, de Chico Xavier foi Parnaso de Além Túmulo, pela FEB, a Federação Espírita Brasileira, em 1932. Ele tinha exatamente 22 anos. 22 anos, e o que consta era quase semi-analfabeto? Semi-analfabeto mesmo. Isso aí para dar um empurrãozinho, porque eu nem sei se ele chegava a ser semi, porque ele não passou da 4ª série primária. E essa obra gerou muita polêmica, mas há ali textos poéticos inconfundíveis de mais de 50 poetas brasileiros e portugueses. Eu sei que ela mereceu aí muitas críticas e comentários, mas a gente faz um intervalo e logo depois a gente comenta um pouco a respeito do impacto dessa obra em 1932. A gente já volta. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí! Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje e o tema é Vida e Exemplos de Chico Xavier. Muito bem, estamos de volta e estamos falando sobre a vida, a obra e alguns fatos curiosos a respeito de Chico Xavier. Dissemos que o senhor Carlos Augusto teve durante 4 décadas aproximadamente a oportunidade de conhecer de perto Chico Xavier. Falávamos antes do intervalo a respeito dessa obra que demarca o início do seu mediunato, o início da sua trajetória mediúnica que causou impacto, que é o Parnaso de Além Túmulo. Uma obra toda poética, com uma multiversidade de estilos e autores. Seu Carlos Augusto, mas do ponto de vista da psicografia, o que mais impressionou o senhor em Chico Xavier? A rigor foram muitas, mas excepcionalmente 2. A primeira em 1937, quando ele estava no Instituto de Metapsíquica de São Paulo, a convite de pesquisadores, inclusive, norte-americanos, como o Dr. Charles Schauder, e que então solicitaram a psicografia. E o Dr. Schauder, propositalmente, tirou um papel da sua pasta, autografou, rubricou, como os demais, para dar autenticidade, e o Chico, então, psicografou a chamada mediunidade especular, em que ele trouxe um texto em inglês de trás para frente, com a assinatura de Emmanuel. Especular é porque a gente só pode ler exatamente, no espelho. De um espelho. Exato. É um fato notável. Né? Isso aí deixou a comunidade perplexa, né? E a outra, para... O senhor tem aí, não tem? Estou vendo que tem. O senhor... Tem aqui. Mostra aí, como é que é isso? Está na revistinha que nós publicamos, também está aqui, né? De trás para frente. De trás para frente. Em inglês ainda? Diante do espelho, em inglês ainda. Para quem ainda. tinha só até a 4ª série primária. Oh, maravilha, é isso mesmo. E a outra sensacional foi a psicografia de um texto em braille. Nossa,
Coloca assim, seu que Carlos. é não menos fantástico, porque deixa ele em pé pra imagine gente, vai. como, né, psicografar em braille. Coloca a primeira página para a gente ver Algo aqui. de extraordinário. Isso, tá lá. Né? Um texto em braille, provavelmente picou um papelão. Exatamente. Foram dados os elementos para que ele pudesse captar a mensagem em Isso braille. foi o que mais impressionou. Foi. Essas duas impressionaram a comunidade de uma forma geral. Foi o que mais chamou a atenção, inclusive, da comunidade para o espiritismo. E, como é natural, Chico deve ter sofrido também ataques, né, seu Carlos Augusto? Não foram poucos, não foram poucos. Até mesmo de familiares. Mas uma das que mais preocuparam, não só o Chico, mas a Federação Espírita Brasileira, foi quando, em 1937, ele psicografou a obra de Humberto de Campos, Crônicas de Além Túmulo. Logo depois, a família de Humberto de Campos passou a requerer judicialmente os direitos autorais. E se travou uma briga nos tribunais impressionantemente grande, que comoveu a sociedade, dividiu opiniões, mas no final a federação ganhou a questão. Graças ao esforço do Dr. Miguel Timpone, que era o advogado da federação, que trabalhou junto com outros companheiros também, advogados espíritas, e ganharam a causa. E isso, então, encerrou definitivamente esse assunto, mas ele sofreu muito essa questão em 1944. Humberto de Campos. Humberto de Campos quem era? Atualmente, nas últimas obras, né, ele se assinava como Irmão X. Ele mudou o nome por causa disso? Mudou exatamente por essa questão, para acabar com os conflitos familiares. Então, quando a gente encontrar livros de autoria do Irmão X, sabemos que é Humberto de Campos. Fica sabendo que é de Humberto de Campos. Inclusive, a mãe de Humberto de Campos depois mandou uma carta muito bonita para o Chico, chamando-o de intérprete fiel do pensamento e do estilo literário do seu querido filho Humberto de Campos. É bom para que se diga, para quem não conhece, ele foi um dos maiores intelectuais da Academia Brasileira de Letras, é isso? Sim, foi. Ele, quando desencarnou em 1934, imediatamente foi convidado por Emmanuel para escrever, exatamente porque em vida ele defendeu a obra mediúnica de Chico Xavier, no seu estoicismo, na sua coragem, na sua fidelidade à verdade. Ele defendeu o Chico Xavier, então? Defendeu, ele se manifestou, como tantos outros depois, posteriormente. Eu tenho aqui esse livro do escritor e jornalista Luciano Napoleão da Costa e Silva, nosso amigo Chico Xavier, e ele coloca aqui na última capa algumas frases de grandes críticos literários, inclusive membros da Academia Brasileira de Letras, que se manifestaram a favor do Chico. Por exemplo, Menotti Del Pitta, vida, alegrias e tristeza do maior médium do mundo, o maior enigma da atualidade. Olha o que Monteiro Lobato disse de Chico Xavier. Ele pode ocupar quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Letras. Mário Donato, que era outro membro da Academia, se não admitirmos que o caso é milagroso, temos que levar o Chico Xavier à Academia Brasileira de Letras. Aí veio o professor Belo Teixeira. Chico Xavier é um ativista supranormal, um fenômeno real, inegável, absoluto, que cumpre estudar, compreender e, se possível, explicar. Negar, pôr em dúvida, deformar o fato, sorrir superiormente, desdenhar e concluir de oitiva, pode ser uma atitude muito cômoda, mas que a ninguém convence nem instrui. E assim vai. Agripino Greca era o mais famoso crítico literário daquele período. Ele era chamado o Leão da Crítica, membro também da Academia Brasileira de Letras. Ele publicou um artigo no jornal Diário da Tarde, naquele período, fazendo os maiores elogios à obra de Chico Xavier. E é bom que se diga que foram 576 personalidades que se manifestaram através da sua mediunidade, desse homem notável, gerando essas mais de 400 obras, esse potencial econômico que grande parte ficou com a Federação Espírita Brasileira, mas que ele, repito, doou para as instituições de assistência mais de 250 milhões de direitos autorais. Ele não ficou com um único tostão. Até mesmo a pequena casinha que ele tinha lá em Uberaba, que ele comprou com os esforços dele, porque ele se aposentou no Ministério da Agricultura, trabalhando 32 anos, quando então ele deixou o serviço público. Por quê? Porque ele ficou cego de um olho. Essa é uma outra característica da vida dele, de muitos sofrimentos. Ele teve angina pectoris, ele teve catarata, ele teve o mal de São Guido, ele operou o calcanhar, ele operou a próstata. Então, foi verdadeiramente um corolário de sofrimento, mas que o enalteceram espiritualmente. Carlos Augusto, esse é só o primeiro programa a respeito dessa
vida notável de um cristão extraordinário, que é Chico Xavier. Nós sabemos que a jornada de um cristão ela é feita de muitos testemunhos, ela é eivada de espinhos. O senhor se lembra de algum desafio, de algo que nesses instantes finais mereça alguma consideração, pelo qual Chico tenha passado? Em 1944, aliás, foi um ano que contemplou muitos sacrifícios para o Chico. Lembro-me nitidamente, não porque eu estive presente, eu tinha apenas 4 anos de idade, mas eu tomei conhecimento depois, assim que me entusiasmei pela literatura espírita. É que o Davi Nasser e o Jean Manzon, que eram jornalistas, né, da revista O Cruzeiro na época, eles se disfarçaram, deram nomes trocados para o Chico Xavier, obrigaram o Chico Xavier a uma determinadas posturas para humilhar o médium, fotografaram, puseram na revista, e a gente sabe que essa revista O Cruzeiro estava a serviço de um movimento dominante religioso na época, era dos Diários Associados. E então, quando eles se despediram com nomes dados erradamente, o Chico deu 2 livros, um para cada, para o Davi Nasser e para o Jean Manzon. Quando eles chegaram no Rio de Janeiro, de madrugada, o Davi Nasser liga para o Jean Manzon. Ô Manzon, você já leu o autógrafo que ele deu no seu livro? Ele falou, não. Então leia, veja, quando ele abriu, viu lá que estava o nome correto do Jean Manzon. Ele falou, mas olha que impressionante. Ele falou, pois é, eu estou te ligando de madrugada exatamente porque ele identificou o meu nome, está aqui Davi Nasser. Fizeram um papelão. E o que aconteceu é que na velhice Davi Nasser converteu seu espiritismo diante desses fatos irrecusáveis. Carlos Augusto, muito obrigado. Muito obrigado pelo programa agradável, pelas informações importantes. Nós vamos prosseguir com essa série de entrevistas e a você que nos acompanhou também a nossa gratidão e o programa continua.